Alô, alô, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, esperando as pessoas entrarem. Para começar a nossa live de hoje, sexta-feira. Essa sexta-feira linda. Boa noite a todos que estão entrando aí. Lady da Carvalho, Elaine, Castilho, Tatá. Vamos entrando aí, gente. Boa noite, Ju, Hélio, Fernanda. Boa noite a todos. Já podemos começar já dando alguns recados. Até esqueci o que eu ia falar de recado, mas espera aí que eu vou lembrar. Boa noite, Lady Di. Sim. Queria falar com vocês sobre a live das perguntas que eu devo fazer na semana que vem. Eu deixei, eu acho que já deve ter saído do ar já o formulário. Eu vou colocar lá no destaque o formulário. Oi, Amélia, boa noite. Vou deixar o formulário com as perguntas para vocês fazerem perguntas para mim, que aí eu vou fazer uma live só para responder as perguntas, só para isso. O que eu ia falar mesmo? É isso aí. Só responder as perguntas e é completamente anônimo. Você não precisa colocar seu nome, não precisa colocar nada. Pode perguntar o que você quiser, é completamente anônimo. Eu não vou saber quem você é, nada disso. Entendeu? Aí você faz a sua pergunta lá, porque aí na semana que vem eu vou marcar um dia para fazer uma live só para responder essas perguntas, tá? Vou deixar o formulário lá nos destaques. Agora deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Rafael, sou psicólogo clínico, tenho um pouco mais de 10 anos de prática clínica, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e hoje nós vamos falar sobre pensamentos sabotadores. Os pensamentos sabotadores que são comuns demais. O que acontece? Para eu falar, deixa eu ver se eu estou esquecendo de dar algum recado, cara. Eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu preciso estruturar melhor essas coisas, porque assim, isso aqui na verdade é uma conversa, né? Então assim, eu não tenho um roteiro preparado para falar, então eu só tenho um tema, eu vou falando, é só para dar um aporte nas postagens que eu faço. Comecei a fazer muitas postagens. As postagens começaram a ter uma amplificação muito grande e eu não consigo acompanhar com comentários. Eu tento, mas não consigo com as mensagens que eu recebo e tudo mais. Então eu tenho feito essas lives que é para dar um aporte de conteúdo com relação a isso. Então eu vou falando. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa no meio, pode perguntar. Boa noite, pode perguntar. O pessoal vai entrando aí, que eu vou começar a falar sobre os nossos amigos pensamentos sabotadores. Que inferno é esse, né? São muito comuns, mas assim, vamos contextualizar a coisa dentro da terapia cognitiva, né? Eu sou cognitivista, eu faço a minha abordagem teórica é cognitivo-comportamental. E aí o que acontece? Na terapia cognitiva a gente tem um negócio chamado modelo cognitivo. O modelo cognitivo, ele diz o seguinte: tudo que você sente, tudo que você faz é definido pela maneira como você pensa, pela maneira como você interpreta as situações da sua vida, as coisas que acontecem na sua vida. Então assim, nós temos as situações, elas acontecem, você na maioria das vezes não tem controle sobre isso, e você interpreta, pensa, e a partir desse pensamento você tem um sentimento e um comportamento. É basicamente isso. Na verdade, é um pouco mais complicado que isso, porque você tem níveis de pensamento e tudo mais, mas não vale a pena falar sobre isso aqui. Então assim, vou dar um exemplo. Imagina que você está andando na rua, e aí vem uma pessoa, um cara vindo na sua direção. E aí você hoje em dia no Rio de Janeiro, né? Você viu o cara e você pensou, cara, esse cara vai me assaltar. Quando você pensa, caramba, esse cara vai me assaltar, você vai ficar feliz da vida?
Não, não vai ficar feliz da vida. A tendência é que você sinta medo, né? Que você fique preocupado, apreensivo. E aí você acaba tomando uma decisão com relação a isso. Você vai para o outro lado da rua, ou você corre, ou você, sei lá, entra numa loja, alguma coisa você faz para prevenir aquilo que você está preocupado. Agora, você imagina só se fosse o seguinte, ao invés de você pensar que tem, sei lá, que você tá, que o cara vai te assaltar, você pensasse que, sei lá, que fosse um ídolo seu, alguém famoso lá que você adora, caramba, entendeu? Você tá andando na rua e você vê lá, não sei quem, alguém aí que você gosta aí. Aí você olha e... Oi, Camila, tudo bem? Aí você pega, você olha e... é o fulano. Você vai ficar preocupado? Vai ficar com medo? Não vai, não vai. Você vai ficar feliz que você viu, vai lá pedir um autógrafo para ele. Então, assim, a situação é exatamente a mesma. O que define é a maneira como você interpreta ela. Numa você interpretou o cara como um famoso, na outra você interpretou como um possível assaltante. Então, assim, por isso que a gente vê muitas vezes em situações muito semelhantes pessoas agirem de maneira completamente diferente. Isso acontece basicamente porque essas pessoas entendem aquela situação de maneira diferente. Vou dar um outro exemplo. Há um tempo atrás, há uns dias atrás, aí, umas semanas atrás, eu estava atendendo um paciente aqui. E aí o que acontece? Eu tenho uma geladeira aqui atrás, é um frigobar, fica ali, ó. Ali, ó. Você vê ali, tem tá aqui. Enfim, ele é bonitinho e tal, direitinho, mas ela faz uns barulhos de vez em quando. Dá uns estalos muito louco. E aí o que acontece? Eu estava atendendo aqui uma pessoa, um rapaz, e aí fez a porra do barulho. O cara ficou assustadérrimo. Que é isso? Que barulho foi esse? O que aconteceu? Aí eu, porra, não, tranquilo, foi a geladeira. Então assim, eu tava ali junto com ele, mas assim, pra mim, quando eu ouvi o barulho, eu sabia que era geladeira, eu interpretei que era geladeira. Então pra mim, tranquilo, é geladeira. E não, o cara achou que era um fantasma, que era alguma coisa, algum evento sobrenatural lá e ficou super preocupado. Então assim, a mesma situação, só que duas interpretações diferentes, dois sentimentos diferentes, dois comportamentos diferentes, entendeu? Porque, assim, se fosse um fantasma eu ia ficar bolado também, porque eu morro de medo, tá? Caso vocês, não sei se vocês têm, eu tenho. Eu ia sair correndo, ia me cagar de medo. Mas aí, continuando, duas pessoas diferentes, na mesma situação, dois pensamentos diferentes, levam a dois sentimentos diferentes, que levam a dois comportamentos diferentes. Então, assim, a base da terapia cognitiva é essa, entendeu? De que a cognição, ela pode ser monitorada, ela pode ser medida, ela pode ser transformada, e a partir da transformação dela, você transforma comportamentos e sentimentos e por aí vai. Essa é a base da terapia cognitiva, tá? E aí a gente entra na história dos pensamentos sabotadores. Os pensamentos sabotadores, por definição, eles são pensamentos que te sabotam. Basicamente são pensamentos que te atrapalham. Eles te atrapalham por quê? Eles te atrapalham porque eles levam você, por eles serem distorcidos, eles levam você a sentimentos negativos e comportamentos mal adaptativos. Leia-se, comportamentos que vão te atrapalhar, que não vão te dar um resultado condizente com o que você gostaria que acontecesse. Tá? E o que acontece assim? Vou dar alguns exemplos disso. Vamos supor que você esteja num... Fala, Junão, beleza, meu querido? Vamos supor que você esteja com um projeto novo. Você quer fazer um negócio lá, não sei, um projeto novo. Você vai fazer um trabalho, alguma coisa, uma palestra. Aí você começa. Muitas vezes isso acontece. Antes mesmo de começar, entendeu? Você já começa a pensar, porra, cara, eu acho que isso não vai dar certo. Eu não estou preparado para fazer isso. Acho que eu não vou conseguir. Então, quando você se cerca desse tipo de pensamento, entendeu? Você gera alguns sentimentos. No caso desse, você gera insegurança, medo, ansiedade. E a tendência, não precisa ser necessariamente isso, mas a tendência é que você desista antes mesmo de começar. Isso acontece muito. Porque, veja bem, se toda
a sua linha de raciocínio, toda ela, tá voltada para dizer para você que você não vai conseguir fazer uma coisa, por que você vai tentar? Nem tento, para que eu vou me dar o trabalho? Me mantenho aqui dentro da minha zona de conforto. Essa aqui é a tendência. E esses pensamentos sabotadores, eles acontecem e acontecem em cascata às vezes, tá? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo como ele acontece em cascata e te leva para uma situação destruidora. Olha só. Imagina que você está de dieta, meu amigo. Você tá lá de dieta, bonitão lá, não tô de dieta, agora não sei o que eu vou fazer e vou acontecer, beleza. Aí você vai na casa da tua tia lá, sei lá. Aí tu chega lá na casa da tua tia, meu irmão, tem mó bolão de chocolate, lindão. Lindão, fala alemão, meu irmão, tudo bem, meu querido? Cara, você chega lá, tem um bolão lindão, aí vem a sua tia e fala assim, porra, come um pedacinho, fiz pra você. Aí, meu amigo, você... pô, pedacinho só não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal. Aí você vai e come um pedaço. Boa noite, Paulinha, tudo bem? Você vai lá e come um pedaço. Ótimo. Olha a cascata. Pensamento sabotador 1. Come um pedaço. Aí começa. Porra, mas tá gostoso pra caraca. Tá muito gostoso. Eu vou comer só mais um pedacinho porque não vai fazer mal. Aí você vai lá e come mais um pedacinho. Olha só. Sabotador 2. Aí, você, nesse contexto, você pensa assim, porra, mas sem Coca-Cola não tem graça. Olha o pensamento sabotador número 3. Aí você vai lá e come o seu bolinho com uma Coca-Cola. Ali já foram 600 calorias. Mas assim, quem tá contando, né? Pensamento sabotador número 3. E aí quando você se vê nessa situação que você fez merda, né? Que você desviou do que você tinha planejado pra você, e a merda é essa, mas você começa a frustrar, começa a se sentir culpado. Porra, tá vendo? Não devia ter comido, cara. Porra, eu comi. Quer saber também agora? Que se dane essa porcaria dessa dieta. Não consigo fazer essa merda mesmo, eu vou comer mesmo. Pra puta que pariu. Aí você vai e come pra caraca. Entendeu? Cara, isso acontece pra cacete. Você chuta o balde. E pior de tudo, porque depois de chutar o balde, olha só que reação em cadeia. Isso que eu tô falando, pensamento sabotador em cascata que te leva pro desastre. Que depois dessa reação em cadeia direto, você desiste do que você tava fazendo. E aí entenda uma coisa assim, nesse exemplo. Em 365 dias do ano, você sair lá da sua dieta, sei lá o que, uma vez, um dia, não faz a menor diferença. Só que nesse caso específico, numa situação como essa, o que acontece é o seguinte: esse dia que você saiu, fez você desistir da sua dieta e ficar lá 3 meses lá não vou falar, né? Fez você ficar lá no dane-se, cara. 3 meses. E aí 3 meses é 1/4 do ano, cara. Aí faz muita diferença, bicho. Olá, Tânia, bom dia. Boa noite, quer dizer. E aí faz muita diferença, entendeu? Tá em efeito cascata com a dieta. Pois é, cara. É brabo. Não pode dar mole, cara. Entendeu? Então, assim, a dieta, no caso, não é que você não possa sair. Você pode sair, cara. Cara, assim, a vida continua. Só que se você saiu, volte imediatamente. Esse pensamento sabotador último, ele vem pra te destruir, meu irmão. Porque ele diz pra você que não adianta você fazer nada. Entendeu? Então desiste dessa porra. Vai, desiste. Por que você vai... Você acaba desistindo. E aí é que tá o problema. Entendeu? Esse é que é o problema. Então o que a gente faz? Em teoria, em tese, a ideia é que a gente mude esses pensamentos, certo? E a partir daí, a partir dessa mudança, você vai mudar os comportamentos e tudo mais, os cacetes que vem depois. Show de bola. No PowerPoint isso é lindo! É uma maravilha. No PowerPoint fica lindo. Na aula, não sei o que, bababá, no vídeo editado, fica uma maravilha. Na prática é um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira, eu vou dizer como é que se dá esse passo a passo de transformação desse pensamento. Porque é bem isso mesmo. Você transforma o pensamento para mudar o sentimento e comportamento. Só que você precisa de um pouquinho mais, tá? Oi, Marcele Lima, tudo bem? Boa noite. O que acontece?
O pensamento, assim, para a gente mudar ele, a gente precisa passar por algumas etapas com relação só ao pensamento. Uma delas é o seguinte: a gente precisa saber quais são esses pensamentos. Você precisa aprender a identificar eles. Isso é a primeira coisa. Você não consegue mudar o pensamento se você não sabe qual é ele. Se você vive completamente alienado do que você está pensando. E isso acontece, tá? Boa parte de todas as porcarias que você pensa, você nem presta atenção. Isso acontece com todo mundo. Então, o que acontece? Primeira parte, identificar. Ter consciência daquele pensamento, daquela ideia que te sabota. Beleza. Descobriu qual é o pensamento? Ótimo. Aí você vai questionar ele. Tá? Você vai questionar ele, assim, primeiro, você vai questionar ele quanto à veracidade dele. Porque o pensamento sabotador, ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser mentiroso, tá? Ele pode ser verdadeiro ou falso. Não é porque é um pensamento verdadeiro que ele é sempre falso, não. Tem muito pensamento sabotador que é verdadeiro para dedéu, tá? E depois disso, você vai questionar ele quanto à utilidade. Porque ele pode ser verdadeiro, mas pode ser completamente inútil. Dou um exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno do pânico, ela tem a preocupação recorrente com a possibilidade de ter novos ataques. E isso é uma preocupação genuína, porque pode acontecer mesmo, assim, ele pode ter ataques. Dentro do contexto do tratamento ali, é até importante que ele tenha os ataques. Mas isso aí a gente fala depois lá na frente. Por que é importante? Mas assim, o fato é que quando esse cara pensa que ele pode ter o ataque, o pensamento é verdadeiro. Mas qual é a utilidade dele ficar ruminando aquela ideia de que ele pode ter um ataque lá na frente? A ruminidade, os seus são falsos? Que bom, porque aí você nem precisa passar para a próxima etapa, né, Caleb? Assim, se eles são verdadeiros, você tem que medir a utilidade dele. No caso, como eles são completamente falsos, você já para por aí e bica eles para longe. Só que assim, bicar nem sempre é tão fácil. A gente vai chegar lá. Deixa eu seguir aqui com o meu raciocínio, senão eu vou acabar me perdendo. Pera aí. Eu tava falando dos... Me perdi. Deixa eu dar um gole na água aqui que ajuda. Eu tava falando dos pensamentos... Questionar, exatamente. Você questiona ele quanto à realidade, depois quanto à utilidade. Do cara com pânico. Qual é a utilidade daquele cara ficar ruminando aquela porcaria? Não tem utilidade nenhuma. A única utilidade é fazer ele ficar mais ansioso ainda. Que ele começa a ter aquela ansiedade antecipatória toda. Então, quando ele já começa o ataque de pânico ali. Então, assim, número 1, identificar. Número 2, questionar. Descobrir que meu pensamento é falso. Se eu descobrir que meu pensamento é falso, eu preciso mudar ele. Se ele é inútil, eu preciso mudar ele. E aí, como é que a gente muda? A gente muda criando uma versão desse pensamento mais adaptativa. Então, por exemplo, do cara lá que eu falei que ia fazer o projeto lá, ele começou a pensar que ele não ia conseguir, porque ele não consegue fazer nada na vida dele, porque ele é um bosta e por aí vai. Aí ele vai questionar isso tudo assim, mas eu sou um bosta mesmo? Não, mas eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, consegui fazer... Eu consigo fazer várias coisas sim. Algumas sim, outras não. Então, peraí. Vamos adaptar essa ideia. A ideia era, eu não consigo fazer nada. A ideia se transforma para, eu consigo fazer as coisas sim. Algumas eu consigo fazer bem, outras eu não consigo fazer tão bem, preciso trabalhar mais, mas no final das contas eu consigo fazer as coisas sim. A partir de ter essa ideia nova, adaptada, é aí que vai começar o desafio, porque você precisa trocar. Né? Tirar aquela ideia antiga e colocar a nova. Essa que é a parte difícil da coisa. Por quê? Esse trabalho de colocar essa ideia nova no lugar, ele toma tempo. Ele exige trabalho, exige enfrentamento. Você tem que... Na vida real, aquilo que eu falei, no PowerPoint isso é muito lindo. Na vida real é um pouco complicado, porque você tem os outros elementos. Tá? E principalmente você tem a emoção. A emoção, principalmente em momentos em que você tem um nível de sentimento muito alto... com muita ansiedade, com muito desespero, você fica impedido, literalmente, você fica impedido de raciocinar. Você não consegue raciocinar. Você não consegue raciocinar com lógica. Você entra no pesadelo lá, no ciclo de uma maluquice, de um pensamento, um raciocínio emocional que você não consegue sair dele. Vou te dar um exemplo disso. Esses dias é uma paciente aqui, ela está fazendo um trabalho
para emagrecer, tá reeducando, fazendo uma dieta legal e tá treinando e tá indo bem, cara, ela tá indo bem. Só que, porra, meu irmão, teve o carnaval, cara. Carnaval, meu irmão. E aí o que acontece? Ela voltou do carnaval, ia sair para trabalhar um dia desses aí, pegou, foi botar uma calça. Quando ela botou a calça tava mais apertada. Ela achou que a calça tava mais apertada. Pronto, acabou. Acabou o mundo, a calça tá apertada, eu engordei. Eu tô engordando, nada do que eu tô fazendo dá certo, eu não tô conseguindo fazer nada, eu não sirvo para isso, eu nunca vou conseguir chegar no meu objetivo, eu não sei o que, papapá, papapá, papapá. Ficou o dia inteiro deitada na cama chorando. E é importante que você entenda que é o seguinte, quando ela faz isso, de pegar e ficar o dia inteiro deitada na cama chorando, o que ela tá fazendo é o seguinte, ela tá pegando todos os pensamentos sabotadores dela, todos, os pensamentos negativos, todas as crenças negativas, todas as crenças limitantes, tá? Ela tá pegando tudo isso aí, juntando, abraçando, dormindo com eles. Você pega, agarra eles lá e fica lá na cama o dia inteiro chorando, se sentindo a maior vítima do mundo. Não vai dar certo isso, meu amigo. Vai piorar. Porque quanto mais merda você pensa, mais afetado emocionalmente você fica. Quanto mais afetado você fica, mais você pensa. E entra num ciclo que você não sai mais, malandro. E quanto mais intenso é esse nível de emoção, mais difícil é de você ter esse raciocínio, sabe? Não, peraí, deixa eu parar aqui, deixa eu pensar aqui. Não, olha só. Não, eu consigo fazer as coisas sim. Eu lembro que eu fiz isso, fiz aquilo, outro, aquilo. Não, eu consigo sim. Meu irmão, você não consegue fazer isso. Então, por isso que você precisa de um pouquinho mais do que essa coisa de qual é o pensamento, questiona, adapta e colocar no lugar. Você não muda assim. Quem falar pra você que muda assim, tá mentindo pra você, tá? A realidade é essa. Quem falar pra você que vai mudar os seus pensamentos negativos, suas crenças limitantes assim, tá mentindo pra você, mesmo com a hipnose, tá? É mentira, tá? Você consegue sim ter um acesso melhor com a hipnose, você consegue sim fazer uma modificação mais intensa, mas a continuidade daquilo ali exige consistência, enfrentamento e manter ali, sempre provocando a ideia e colocando a nova no lugar. Não tem jeito, tá? Então assim, porque é difícil controlar pensamento mesmo, tá? É difícil. Principalmente quando você tem esse apelo emocional muito forte, Fernanda. Pode ter certeza do que eu estou te falando. E aí o que acontece? Para a gente conseguir isso, a gente precisa facilitar a nossa vida, tá? Tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida. O tratamento em geral, assim, ele sempre funciona em 4 vias. Tá? Você não trabalha só no pensamento, você trabalha também na situação, no sentimento e no comportamento. Você interage com todos eles, porque o modelo cognitivo ele não é estático, entendeu? Quando você mexe no sentimento, você também mexe naquela cadeia toda. Então o que você faz? Uma das coisas que a gente faz é o seguinte, a gente faz uma coisa chamada controle de estímulos desencadeadores. Como é que é isso? A gente vai avaliar quais são os estímulos que desencadeiam essa descompensação em você. Então assim, se você tem uma compulsão alimentar, se você tem dificuldade, por aí vai, se você está de dieta e você vai comprar um bolo de chocolate e botar na sua geladeira? Não dá, meu amigo. Vai ficar aquela porra ali na tua cara ali te tentando o tempo inteiro, cara. Entendeu? Então assim, você precisa facilitar a sua vida. Então você começa a tirar alguns, porque você não vai ter controle total sobre isso, tá? Essa coisa de controlar a situação é tudo que a gente sempre tenta fazer. É controlar as coisas que acontecem com a gente. A gente não consegue porque as situações às vezes simplesmente caem no seu colo. Então assim, o que a gente faz eu penso muito ao ponto de não conseguir dormir, tem insônia. Pois é, isso acontece muito. O que a gente faz é o seguinte, a gente faz um pequeno controle ali de algumas coisas que a gente pode tirar para facilitar você, para que você tenha um nível de ansiedade mais baixo e aí você consiga ir lidando com aquilo, pouco a pouco você ficando melhor, tá? Então, controle de estímulos desencadeadores, isso é uma coisa que a gente faz que ajuda muito. Outra coisa, a gente vai trabalhar também no sentimento, assim, você tem que saber lidar com a sua ansiedade, porque quando você começar a provocar os pensamentos de propósito,
para você fazer essa troca, vai gerar ansiedade, meu amigo. Você precisa saber lidar com ansiedade. Então, manejo de ansiedade é importantíssimo. Como é que a gente faz? Meditação, relaxamento, técnica de respiração. E aí tem uma porrada de coisa para você fazer. Um monte de coisa. Até mesmo para você fazer, sempre manter o seu nível de ansiedade basal mais baixo. Quanto mais baixo for o seu nível de ansiedade basal, melhor para você, porque menor é a chance de você descompensar, sacou? E por último, a gente vai mexer no comportamento, que é muito importante mexer no comportamento. Porque principalmente quando você não estiver conseguindo pensar, é ele que vai te salvar. Como que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, a gente cria, tá? A gente cria, vai falando aí que depois a gente vai conversar sobre isso. Eu só vou terminar essa parte aqui do comportamento, tá? Pra gente, que isso aqui dá pano pra manga do cacete. Eu tenho que ficar de olho no relógio, porque 9 horas o porteiro fecha o pé, senão vai me deixar preso aqui. Então, olha só, o que você faz? Você planeja as coisas que você vai fazer. Se você está num trabalho como esse, como essa menina que eu falei, de emagrecimento, de correr atrás, de treinar e papapá, você planeja o seu treinamento, você planeja a sua alimentação, você planeja as coisas que você vai fazer. Quando você tem planejado, tá? Quando você tem planejado, é muito mais fácil, porque você não precisa ficar raciocinando. O negócio tá ali, tá escrito. Não, eu tenho que ir treinar às 3 horas da tarde. Então, 3 horas da tarde eu tenho que treinar. Não interessa se você tá feliz, se você tá triste, se tá mais ou menos, se tá com raiva. Foda-se! Você tem que seguir o seu planejamento. Com isso, você facilita muito. Cara, parece idiota, mas facilita demais, demais, demais. Então, muitas vezes, porque assim, os padrões eles se repetem. Você não vai precisar planejar a sua vida inteira, porque você não está querendo mudar tudo, porra. Mesmo que se você quiser mudar tudo, você vai ter que começar por um lugar. Então, o que acontece? O planejamento, ele vai para aqueles padrões. E você começa a planejar, bom, olha só, eu descompenso quando isso acontece, quando isso acontece, quando isso acontece. Então, quando isso aqui acontece, e eu tô assim, o que eu posso fazer para diminuir minha ansiedade? Ah, já sei. Quando eu estiver tão ansioso assim, porque eu tô com medo de alguma coisa, uma palestra que eu vou fazer, quando eu estiver tão ansioso a ponto de eu descompensar e acabar não conseguindo fazer nada, eu vou para academia e vou fazer uma corrida de 10 minutos. Então assim, você tira essa coisa de pensar, você para de pensar, porque se você continuar pensando vai dar merda. Você, num momento como esse, você não é parâmetro para raciocinar, tá? Quem eu atendo aqui, que tá aí, vai perceber que uma coisa que eu falo sempre. Quando você tá assim, você não é parâmetro. Ponto. Você não consegue raciocinar com lógica. Ponto. Então, você faz esse planejamento antes. Antes. Porque se você não pode pensar, porque se você pensar, você vai entrar naquele loop. Se você não pode pensar, você faz uma outra coisa. Ah, Rafael, mas pô, mas pra eu pegar lá o meu papel lá e eu vou ter que pensar. Porra, mas é muito mais simples. É um pensamento muito mais simples do que você fazer todo um raciocínio lógico de tentar se convencer de que você não é um merda quando você tá se sentindo o maior bosta do mundo. Tu não vai conseguir, cara. Desculpa, essa aqui é a verdade. Você não vai conseguir. Mas, você vai, em algum momento, você vai acabar conseguindo, porque você vai ficando melhor nisso. Tem uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, é o seguinte, ó, algumas vezes você vai conseguir com muita facilidade, outras você vai conseguir, outras vai ser muito difícil e outras você não vai conseguir. Ponto. Não vai conseguir. Então assim, só que o que era um pouco, não era tão fácil, passa a ficar muito fácil daqui a pouco. O que era muito difícil passa a ser fácil, o que era impossível passa a ser possível, à medida com que você vai melhorando. Entendeu? Porque quando você está comprometido emocionalmente desse jeito, não adianta, você não consegue raciocinar com lógica. Cara, não consegue mesmo. Então assim, não adianta ficar brigando com o pensamento. Não adianta. No momento desse, não adianta você ficar brigando com o pensamento. Porque você brigar com o pensamento, você tem que ir para vencer. E para vencer, você tem que estar armado. Para estar armado, a ferramenta é essa. Então assim, porque hoje em dia a gente vê nego falando pra cacete de pensamento sabotador, de crença limitante. Mude a maneira como você pensa, você muda o mundo ao seu redor. E uma porrada de frase de efeito com relação a isso. Isso é verdade, isso é fato. Se você mudar a maneira como você pensa, você muda o mundo inteiro ao seu redor. Só que essa transição ela não é tão simples.
tá? Esse trabalho que a gente faz em todos os níveis. Em todos os níveis. Qualquer trabalho desse, ele vai ter que passar por todos os níveis. Senão não dá certo. Senão você vai ficar lá, você vai entrar numa paranoia de ficar se convencendo de que você é isso, de que você é aquilo, de que você não é, e daquela convencimento que você não vai chegar a lugar nenhum. Então é melhor a gente usar outras coisas, entendeu? Perguntas, eu acho que eu tô falando demais. Já vai dar, são 10 para as 9, tô falando pra caceta. E aí, gente, quais são as perguntas? Perguntas. Se deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Já consigo identificar os fatores e acontecimentos que desencadeiam minha ansiedade. E, em cima disso, criei um sem número de regras. Agora me sinto refém delas. Resumindo, continuo fazendo tudo errado. Olha só, vamos lá. Um sem número de regras é o quê? Sim, eu não entendi muito bem. Criei um sem número de regras, eu não entendi o que é isso. Entendeu? É o que? São coisas que você resolveu começar a fazer para dar conta da sua ansiedade e aí agora você é refém delas? Eu não entendi. Porque assim, se você é refém das coisas que você faz para dar conta da sua ansiedade, entendeu? Eu acho que não está funcionando muito bem, porque não está dando conta da sua ansiedade. Aí eu não sei, eu tenho que entender. Concordo com essa transição do pensamento. Não é fácil. Não é mesmo. O que você vai ajudar é a constância. Exatamente, a consistência. Você tem que fazer as coisas com consistência. Entendeu? Sempre fazendo, sempre fazendo. Às vezes dá certo, outras vezes não vai dar certo. E é assim mesmo. Mas você vai ficando melhor. Entendeu? Você vai ficando melhor. É porque a gente tem uma ideia meio arrogante de que a gente tem que conseguir tudo assim. Entendeu? De que tudo tem que ser de um dia para o outro. Não é, entendeu? Não é, entendeu? Como não andar em ciclos viciosos amorosos? Nossa, que pergunta difícil. Como não andar em ciclos viciosos amorosos? Não sei, cara. Você tem que avaliar o que te faz entrar nesses ciclos viciosos, entendeu? Para mudar. Aí vai variar muito, entendeu? É o que é? A carência? Entendeu? Muitas vezes é carência, né? Porque na carência, sendo muito carente, você acaba aceitando coisas que você não deveria aceitar e pessoas que você não deveria aceitar, né? E aí você acaba entrando nesse tipo de roubada com mais facilidade. Ansiedade sozinha engorda? Estou com reeducação, atividade física, mas não emagreço. Sou muito ansioso, sofro por antecipação. Então, ansiedade sozinha, você tem sim o efeito do cortisol lá que atrapalha um pouquinho, mas não é essa coisa toda. O que a ansiedade faz, às vezes, é pela ansiedade você acabar, olha o pensamento sabotador aí, por estar ansiosa, achar que você merece comer um pouquinho mais. E sem contar que também o seu cérebro gosta muito de açúcar, de glicose, né? Ele gosta de energia rápida, ele quer receber essa energia logo. Quando você está ansiosa, ele fica mais sedento por isso. Isso pode acontecer, tá? Agora, estou com reeducação e atividade física, mas não emagreço. Vê, assim, porque assim, o peso na balança é uma coisa, tá? O exemplo, o peso na balança, às vezes ele não muda tanto assim, entendeu? Mas aí você vai perdendo medida, porque como você faz atividade física, você começa a trocar um pouco a gordura pela massa magra. Eu não sou especialista nisso, né? Mas isso acontece muito. Então vale a pena você ver se você talvez não esteja perdendo medida, tá? Evito tudo que me confronta com os meus medos. Ah, tá. Aí é outra história. Tá? O que você está fazendo é uma esquiva fóbica. Tá? Você evita aquele fator que provoca medo em você, né? E aí, isso aí é muito ruim. Quanto mais você esquiva, maior é o medo. Tá? Quanto mais você empurra para frente, quanto mais você vai empurrando para frente, o enfrentamento do medo, maior ele fica. Mais difícil vai ficando de você enfrentar ele. Então, assim, o ideal é que isso a gente faz em tratamento. A gente pega o medo, a gente prioriza as coisas e começa esse enfrentamento do mais fácil para o mais difícil. Tá? Então, assim, se você
Vou dar um exemplo assim, se você tem medo de, sei lá, de altura. Então você começa fazendo uma hierarquia de medos, né? E começa de, pô, tá, se eu tiver no primeiro andar eu não tenho tanto medo, então eu vou no primeiro andar primeiro. Ah, se eu vou no segundo andar eu tenho um pouco mais. Mas no décimo, porque eu não posso pegar você de onde você tá, morrendo de medo, e te jogar direto lá para você ficar lá num arranha-céu olhando lá para baixo, entendeu? Isso não pode ser feito assim. Então você começa aos poucos. A pessoa tem medo de elevador. Então primeiro a gente leva a pessoa lá até o elevador. Às vezes a gente faz isso também na imaginação, que a gente chama de exposição gradual. Você tem a exposição gradual e você tem a exposição gradual ao vivo, em vivo, né? A exposição gradual é pela imaginação. A pessoa imagina que ela está chegando perto de um elevador, que ela está olhando o elevador. E aí depois imagina ela entrando no elevador, saindo do elevador. Imagina ela subindo um andar de elevador, depois dois, e assim vai. Né? E você vai desensibilizando essa ansiedade que a pessoa sente com relação ao elevador. Né? Deixa eu ver aqui. Passou um monte de coisa aqui para cima. Eu não estou conseguindo puxar. Peraí. Oi. Não estou conseguindo puxar o negócio aqui. Sei que para mudar tenho que sofrer, porém fico refém da dor que vou sentir. O que fazer para não ficar refém do medo? Já estou no meu limite de viver. Então, para não ficar no refém do medo, você tem que enfrentar ele. Só que esse enfrentamento, é isso que eu estava falando, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Tá? Esse enfrentamento, tudo que a gente faz, o profissional ele vai fazer, ele vai avaliar o que está acontecendo com você para achar o melhor caminho para você seguir. O caminho tem que ser o mais fácil possível, para não ficar gerando muita frustração e tudo mais. Agora, você vai ter que enfrentar esse medo, vai ter que sentir o medo. Tá? Faz parte do processo sentir esse medo. Eu não estou conseguindo puxar para cima aqui para ver as paradas que estão lá para cima. E olha lá, que vacilo aí. Porque tem muita coisa aqui para cima que eu não tô conseguindo. Tá bugado o negócio aqui. Mais perguntas? Mais perguntas? São 8h56. Tô com medo de ficar preso no prédio aqui. O porteiro mete o pé e eu fico preso. Ainda não aconteceu não, comigo não. Mas, sei lá. Eu tenho uma paciente que ela é psicóloga. Ela tava contando uma vez, ela ficou presa. Teve que dormir no consultório. Que maravilha, né? Porra, não tô conseguindo puxar as perguntas lá de cima. Que merda. Deixa eu ver aqui. Não tá descendo. Pô, e tem coisa pra caramba lá pra cima. O que mais, gente? Pergunta aí. Quem perguntou lá em cima, pergunta de novo. Então, assim, o que eu tava falando, esquiva fóbica não é uma boa ideia, entendeu? A esquiva fóbica é aquela coisa de controlar a situação que eu falei, né? Em alguns momentos a gente usa isso, entendeu? Quando você pega uma pessoa, por exemplo, com muito medo, a gente parte do seguinte, pelo menos eu parto do seguinte, assim, o que essa pessoa faz, uma pessoa com pânico, por exemplo, que ela não sai, não faz porra nenhuma, o que aquela pessoa faz? Ela anda de ônibus? Ela anda de ônibus, ela sai na rua, ela faz isso, ela vai no banco, tá. Beleza. Nada disso pode retroceder, tá? Não interessa se está morrendo. Se você vai você anda de ônibus, passando mal, seja lá o que for, vai continuar andando de ônibus passando mal. Depois, aí a gente começa a expandir a coisa, tá? O que não faz? Mas ela vai de ônibus, mas só vai até aqui nesse bairro aqui, do outro ele não vai. Aí você vai começando a expandir, né? Como melhorar suas crenças limitantes? Então, era o que eu estava falando dos pensamentos sabotadores. As crenças, assim, elas são um nível mais baixo mais profundo de pensamento, tá? Mas o princípio é o mesmo. Você vai pegar o seu pensamento, você vai achar os significados dele, e aí você vai chegar nas crenças, as crenças mais profundas, e você vai fazer o mesmo trabalho de mudança, só que é mais difícil do que o pensamento. Depois de me sabotar, fico mal. O que posso fazer para não me frustrar tanto? Então, depois que você se sabota, porque isso acontece, a gente se sabota mesmo, cara, não tem conversa. Depois que você se sabota, percebeu, você volta imediatamente para o planejado. Imediatamente, para você cortar aquele ciclo. Lembra que eu falei do pensamento sabotador em cascata? Que ele vai te sabotando, você vai se sabotando, daqui a pouco você se ferrou, entendeu? Você destruiu tudo. Então é assim que a gente faz. Você volta imediatamente, tá?
Mesmo que você não queira, mesmo que você esteja com vontade, mesmo que você com raiva, vai do jeito que for que você tiver, entendeu? Mas você volta pro planejado. Como posso fazer para me libertar da pessoa que me faz mal, além de mim, afastar coisas que não consigo? Cara, então, eu falei sobre isso de relacionamentos, né? Numa outra live, tá lá no YouTube, vale a pena você ver. Não é tão simples assim você se libertar de uma pessoa que te faz mal. Assim, se você tem muita dificuldade de se libertar dessa pessoa, o primeiro passo para você é você se reconectar com você mesma, tá? Primeira coisa que você faz, tem um vídeo que eu falo sobre isso aí no meu Instagram, que eu falo sobre isso. Você se reconecta com você, você melhora a sua relação com você, desfaz as fantasias, todos os medos que você tem com relação a ficar sozinha, com relação a, sei lá, o que essa pessoa vai fazer com você, e por aí vai. A partir daí você vai começar a gerar segurança para conseguir abandonar essa pessoa, entendeu? Gente, são 9 horas, eu vou ter que ir embora, porque senão eu vou ficar preso aqui, o prédio fecha às 9. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Já estou começando a definir os horários, provavelmente será terça e quinta as lives semanais, toda terça e toda quinta, e devo fazer uma a cada 15 dias, alguma coisa assim. Uma live especial com as perguntas. Então mandem perguntas para mim. Eu vou deixar o formulário lá nos destaques lá, eu vou deixar em stories também o link para o formulário. Você vai lá, manda pergunta, é anônimo, tá? Você não precisa me falar seu nome, nada. Se puder colocar gênero e data, ajuda a contextualizar um pouco, entendeu? Mas se não quiser também não coloca. Gênero e data de nascimento. Fernanda Dias, eu vou deixar no Stories aí 24 horas e também vou deixar no YouTube depois, tá? Essa live aqui completa lá no YouTube, o canal tá lá novinho lá, tá precisando de seguidor, vai lá, entra lá, segue lá, se inscreve lá no canal, já tem as 2 primeiras lives lá, essa aqui também vai entrar lá. Nandinha, beijo querida, Marcele Lima, Camila, todo mundo, gente, vocês que participaram aqui, foi muito bom, adorei, tá? E manda pergunta lá, porque na semana que vem vai ter a live só respondendo pergunta de vocês. Pode mandar qualquer pergunta cabeluda. Se eu não souber responder, eu vou falar que não sei. Mas vamos lá. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Boa noite. Deixa eu ir lá, que senão o porteiro vai me deixar preso aqui. Tchau, gente.